Olá a todos, eu sou o Carlos Júnior, mais uma vez aqui falando sobre Venture Capital. Hoje eu estou com o Eduardo, da 88Hertz, para falar um pouquinho sobre esse mercado, principalmente de investimento em Deep Techs e fora do Brasil. Obrigado, Eduardo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de como foi fundada a 888. Claro, primeiro eu queria agradecer esse convite, pelo espaço aqui para falar com os investidores e os empreendedores. Como ele falou, eu sou o Eduardo Colombo, eu trabalho na 888Hertz. A 888 ela é uma empresa de ventures aqui, eixo Brasil-São Paulo, brasileira. Mas a história dela nasceu dentro de um multifamily office, também do eixo Rio-São Paulo, chamada Carpa Patrimonial. A história começa, na verdade, junto com os investimentos que o Celso Colombo, o fundador da Carpa, sempre gostou de fazer. Então o Celso sempre gostou de investir em empresas de tecnologia, startups, empresas privadas, de fora do mercado, digamos, tradicional, né? E ao longo dos anos, alguns investimentos foram sendo bem-sucedidos e alguns amigos, até mesmo gente da família e os clientes do Family Office começaram a querer esse tipo de investimento para eles também. E quando você investe seu próprio dinheiro, é diferente quando você vai investir o dinheiro dos seus clientes. Você precisa fazer uma diligência muito mais a fundo. E em meados de 2020, quando ele já estava estudando montar a área de Venture Capital dentro do Family Office, ele conheceu a Elizaveta. A Elizaveta, ela é russa, nascida na Alemanha. Ela vem da área de tecnologia. Já na Europa, com meados lá de 18, 19 anos, já tinha montado uma dev house lá na Ucrânia. Veio para o Brasil por conta de um relacionamento e, nesse meio tempo, montou 4 startups. Quando esse relacionamento dela acabou, ela estava pensando o que ela ia fazer, se ia voltar para a Europa, se ia levar as startups com ela, se ia ficar no Brasil. E nesse estudo, ela estava no processo de buscar algum comprador para alguma das empresas dela. E foi nesse momento que ela foi apresentada ao Celso, por conta de uma investida dele que estava negociando de comprar uma das startups dela. E o negócio acabou naquele momento não indo para frente, depois acabou indo, mas quando ele conversou com ela, ele viu nela a chave que estava faltando para estruturar a área de VC e Private Equity dentro da Carpa. Então, ele fez o convite, a proposta para ela para ser a head de VC na Carpa. E assim foi feito. Ela aceitou, entrou nessa missão e a gente começou com uma estratégia diferente, né? Porque você vê que a gente não tem um fundo blind pool tradicional que nem né, os fundos de VCs tradicionais. A gente é meio que diria que um ser que trabalha ao lado de tanto do empreendedor quanto dos fundos, porque a gente investe tanto nos fundos como a gente investe diretamente nas startups. Então... Isso é legal, né? Então, assim, vocês fazem fundo de fundo, né? Então cheques maiores, né? Desses fundos que têm cheques maiores, vocês entram como cotistas deles mas ao mesmo tempo fazem investimento também direto, né? Puxa, pode terminar depois, eu tenho umas perguntas aí para te fazer sobre esse investimento, principalmente o fundo. Perfeito. Então, a primeira estratégia que a gente teve foi investir em alguns fundos do Brasil, mas com dinheiro proprietário, para abrir mais acesso ao mercado. Começamos a fazer alguns co-investimentos com eles e a gente percebeu que a melhor maneira da gente colocar o investidor do Family Office no mercado de Venture Capital de uma forma mais pulverizada foi fazer o que você acabou de dar um spoiler para o pessoal, que foi o nosso primeiro fundo de fundos. Então você fez um fundo, você levantou um dinheiro para fazer fundo de fundos já. Exatamente. Então não foi nem club deal assim, não, vamos pegar uma cota e eu vou botar no meu dinheiro próprio, ou se alguém quiser botar junto comigo, a gente compra 2 cotas ou racha essa cota. Você fez já um fundo de fundo mesmo. Exatamente, a gente pré-selecionou os fundos que a gente iria investir, captou com os clientes tanto do Family Office e alguns de fora que queriam acesso ao produto, e daí foi feito o nosso primeiro Funds of Funds. Cara, como é que foi essa experiência? Foram quantos fundos vocês investiram? A gente investiu em 7 fundos e uma empresa. Alguns no Brasil e...
Nesse fundo, Quantos eram no Brasil e quantos eram de fora? tem a Valor, tem a... Eu não sei se eu posso falar os nomes dos fundos. Mesmo se não falar o nome dos fundos assim, mas pelo menos a quantidade que é Brasil e fora, você sabe? Sim, tem 2 foras e 4 Brasil. 4 Brasil, então a maioria no Brasil. E como é que está sendo essa experiência, né? De você estar ali porque a reboque do trabalho, você fez a seleção, mas no final das contas todo o deal flow e o acompanhamento direto é dos fundos, né? E acaba que você também tem que performar um pouquinho acima, né? Porque você tem que performar para contribuir com todo o custo do fundo que você investiu, mais o do fundo, né? Como é que está sendo essa experiência? Faz quanto tempo que vocês investiram? Esse nosso vintage foi final de 21, início de 22. Tá recente, né? 3 anos. E como é que tá indo essa experiência nesse início? Então, essa questão do monitoramento do portfólio feito pelos fundos, como você falou. Então, chega um momento que a gente precisa dar o reporte para os nossos clientes. Então, às vezes um fundo entrega para a gente o relatório antes, alguns demoram mais para entregar para a gente. Então, sempre nesse fechamento, assim, é um processo desafio, de né? ficar cobrando. Tem esse equilíbrio que não é diferente quando você investe em todas as startups. Exatamente. Só que você cobra também, mas tudo tem que chegar no mesmo horário, né? Exato. E independente do relatório que eles entregam para a gente semestralmente, a gente está sempre ali por dentro do que está acontecendo, de alguma novidade, mas para bater o número final, né, a gente precisa desse relatório. Mas está sendo uma experiência que vocês acham que está caminhando para ser positiva? Porque, assim, o saldo positivo de aprendizado sempre vai acontecer, né? Mas o retorno, você acha que vai ser um bom retorno também? Sim. No geral? Sim, os fundos estão entregando um bom resultado. Que bom, cara. Eu tô feliz com isso. Vai ser espetacular. Ainda mais a maioria dos fundos sendo brasileiros. Não necessariamente eles investem em startups brasileiras, mas a gestão é daqui. Exato. Né? Muito legal, muito legal. E com esses fundos, não sei se na maioria ou na totalidade ou não, vocês têm a possibilidade de co-investir com eles também? Porque uma coisa é você comprar a cota deles, automaticamente você já é sócio daquele portfólio. Outra coisa, além disso, você ainda conseguir aumentar a sua exposição investindo diretamente em alguma startup que eles estão investindo. Você tem essa oportunidade? A gente não só tem, como a gente acredita que isso é uma grande vantagem para o investidor cotista do nosso Fund of Funds. Legal. Porque além dele conseguir mitigar o risco dele em casas diferentes, com estratégias diferentes, podendo ser da mesma tese ou não, ele acaba tendo acesso a essas oportunidades de co-investir numa tese que ele goste ou não. Mas ele aumenta a exposição dele via vocês ou ele co-investe direto junto com o fundo na startup? Ele tem as duas possibilidades, porque tem vezes que o próprio fundo ele monta um SPV e tem vezes que o fundo não vai montar esse SPV, mas eles apresentam para a gente como, olha, tem essa empresa aqui que a gente não vai montar uma estrutura, mas a gente gostaria até de ficar disso. Às vezes eles não podem por conta do modelo do fundo, às vezes eles... É uma tese, não cabe na tese dele, mas eles acham boa oportunidade de investimento, eles trocam de deal flow com vocês. Olha, não posso investir isso aqui por causa da minha tese, mas, cara, acho que super investimento, se vocês quiserem, toca o barco aí. Perfeito, exatamente isso. Nesse caso, a gente estrutura um SPV e capta, dando a preferência sempre ao cotista do fundo, antes os demais. Legal, muito legal, cara, muito legal. E você estava me contando que você acabou de chegar da Amazônia, né? Exatamente. Como é que foi a experiência? Foi férias, foi trabalho? Então, eu passei o carnaval de férias, foi aniversário de 60 anos da minha mãe, então a gente foi... Oh, que legal. Pro meio da floresta, comemorar isso um pouco desconectado, mais ou menos, né? Porque eu te perguntei isso, mas eu sabia que de alguma forma podia ter férias, mas tinha uma parte de trabalho, que estou interessado mais na parte de trabalho. Claro, você me deu um gancho para falar um pouco da área, da empresa que eu tô focando. Eu foco diretamente em Deep Tech, que seriam tecnologias, né? Da tradução em tecnologia profunda, mas... Pesquisa, né? Com base tecnológica, exatamente. De base pesquisa, né? Exatamente, com base de pesquisa. E eu foco principalmente no setor aeroespacial. Legal. E, como você falou, né, da Amazônia, uma curiosidade que eu estava até comentando com você antes, que em todos os passeios que a gente fez noturno, que dava para ver o céu estrelado, tiveram mais de uma ocasião que o guia apontava para cima e falava, olha ali o brinquedinho do Elon Musk passando, e dava para ver nitidamente
uns satélites da Starlink. Nossa. No meio da Amazônia, o próprio guia lá local comentar sobre isso eu achei bem interessante. E não só isso, que me impressionou mais foi num passeio numa comunidade ribeirinha, a moça explicando sobre a rotina dela, sobre como é que funciona tudo lá. E comentou, né, que na época dela de criança, eles trabalhavam, né, desde sempre, não tinha colégio, não tinha internet. E quando perguntaram, e as crianças hoje continuam trabalhando? Elas falaram que não, que as crianças hoje estudam e quando voltam para casa não querem saber de trabalhar, que querem ficar só no celular. Inclusive citou a internet por conta do satélite e falou do nome do Elon Musk também. Então você pode ver o quanto a gente já consegue ver no nosso cotidiano o setor aeroespacial entrando cada vez mais forte. Não, muito legal. E vocês têm investido no setor aeroespacial, então? A gente tem, e a gente, inclusive, está focando na nossa tese do nosso terceiro Fund of Funds para ser desse setor também aeroespacial. A gente ainda está no processo de maturação, porque não é só você falar, vou fazer um Fund of Funds e coloca dinheiro em fundos aleatórios e fez um produto. Não. Aí você tem que gastar bastante sola de sapato, ir nos eventos, conhecer, ampliar seu network. Pensa que cada founder que você fala, você se aproxima, tem que se aproximar e cada um consegue te recomendar, você tem que falar com esse fundo, você tem que falar com esse fundo. Então você cria uma rede de relacionamento, consegue mapear todos e daí então fazer uma diligência bem rigorosa aí para ver que fundos a gente vai colocar no portfólio e por quê. E se você for me perguntar por que eu acho que a oportunidade de investir no setor aeroespacial é boa para o investidor, na nossa análise vai trazer retornos exponenciais, eu diria que se você eu teria que voltar atrás para ir na época, né, da corrida espacial, Estados Unidos e União Soviética, até a missão Apollo, que os Estados Unidos fez a primeira missão lunar com a Saturno V. Era um foguete que só pontinha chegava na Lua e de resto tudo era descartado, tudo combustível e tudo descartado. Depois da Saturno V veio toda a missão do ônibus espacial, que era um semi-reutilizável, mas mesmo assim muito caro, com uma janela de lançamento muito grande. E a partir de 2001, que o Elon Musk montou a SpaceX, ele criou lá a Falcon 1 e a partir de 2010 a Falcon 9 já fez o primeiro voo reutilizável e daí sim as coisas começaram a mudar. Ele mudou realmente todo esse setor, né? Conseguindo ser mais barato, mais rápido, mais produtivo, diminuindo o ciclo, né? Mas nem tudo, a gente já conversou isso, eu tive lá o prazer de entrevistar o pessoal da agência aqui do Brasil, e nem tudo é sobre também foguete e satélite, né? Tem muita tecnologia também embarcada nesse setor, né? Inclusive, fala um pouquinho das suas investidas. Quais as tecnologias que vocês investiram? O que vocês estão fazendo? Perfeito. Alguns anos atrás, a gente já tinha investido em um fundo de ventures do setor aeroespacial lá nos Estados Unidos. E relacionamento muito próximo. Eles sempre trocaram os deals com a gente. A gente trouxe eles para o Brasil, a gente foi em alguns eventos dele nos Estados Unidos. Então, isso foi ampliando o nosso conhecimento e a gente, por enquanto, não levantou dinheiro de investidores. A gente investiu, por enquanto, capital proprietário, mas a gente já investiu em algumas empresas como pequenos lançadores de foguete. A gente investiu numa empresa de estação espacial comercial. A gente investiu numa empresa que não está diretamente ligada ao setor espacial, mas sim de deep tech, que são essas empresas de pequenos reatores de fissão nuclear, esses SMRs. E a gente investiu também no reator de fissão nuclear, só que menor, que é um reator tamanho de um container, com uso tanto na Terra, seria um pequeno reator transportável,
mas também, posteriormente, com o objetivo de ser um reator que você conseguisse levar para o espaço. Isso está muito em moda, né? Assim, cara, vamos fazer os data centers no espaço, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, você que é um cara que tem estudado bastante, não sei se faz sentido ou não para você. Por que isso é uma oportunidade de investimento? Então, quando a gente fala sobre os projetos para o espaço, a gente precisa ainda que a SpaceX atinja os objetivos dela com a Starship. Porque quase tudo depende deles. Quase tudo depende da baixa do preço de lançamento. Ainda está numa média de $2.000 por quilo lançado para a órbita baixa. E a SpaceX diz que até o final desse ano, no ano que vem, já vai cair para $200 por quilo. Nossa, 10 vezes menos. Com o objetivo de mais para frente para $10 Caramba. por quilo lançado à órbita. Então, a Starship é um prédio de 12 andares que vai para o espaço, então é uma coisa espetacular e promete mudar o mercado. E por que os data centers no espaço fazem sentido com a queda do preço de lançamento? É porque você consegue no espaço ter energia em abundância, o sol, e você consegue também uma maneira barata de você ter o resfriamento do seu equipamento, exatamente. Então, sim, faz sentido, mas dependem de que a Starship de fato aconteça. Porque um custo ainda é muito alto, não faz sentido, né? Exatamente. Mas eu não sabia que estava caindo tão drasticamente. Isso realmente vai possibilitar, sim, muitos empreendedores a lançarem seus empreendimentos e muita coisa que vai começar a ter necessidade. Não lembro se num papo com você ou com a agência aeroespacial que eles estavam falando sobre uma startup que está desenvolvendo um software para poder fazer a logística dos satélites, né? Para eles não ficarem batendo, para poder ter cada um ficar no seu lugar, né? Ou seja, começa a ter outras necessidades que eu nunca tinha imaginado, né, cara? Sim. E com isso surgem novas startups, com novos investimentos, né? Se a gente for pegar o que já é conhecido, que as pessoas conseguem enxergar mais, você tem 2 segmentos do setor aeroespacial, que é o upstream e o downstream. Quando você fala do upstream, seria tudo que você leva para cima, então seria os foguetes, seria os satélites, seriam as estações espaciais, e o downstream seria tudo que você traz de lá para cá no sentido de dado, né? De dado, de comunicação. E hoje em dia eu acho que o que as pessoas enxergam menos, mas que que eu consideraria uma nova economia espacial, uma etapa 2.0, não sei se alguém chama isso, mas se fosse chamar uma etapa 2, seria o Space to Space, que é você mandar infraestrutura para o espaço para prestar serviços no espaço. Então você tem a própria robótica para fazer manutenção em órbita, você já tem algumas empresas virando unicórnio, como a Impulse Space, que é de transporte orbital. Então, isso é uma coisa bem interessante que... Como é que é o transporte orbital? Vamos lá, falando desde o momento que você sai até o momento que você chega nos pontos da órbita que você quer chegar. Hoje em dia você consegue pagar um espaço, né, dentro do foguete do Elon Musk. A maior quantidade de lançamentos são feitos pela Falcon 9. Então você consegue comprar ali um espaço no satélite, no foguete, desculpa. É lançado para um ponto específico da órbita, como se fosse você pegando um ônibus e chegando para o ponto final. Você está num ponto comum onde todo mundo vai saltar. Chega lá, ele empurra para o espaço. Exatamente. Sai daqui do meu foguete. E aquele negócio fica boiando lá. E você consegue contratar outros Flutuando serviços. melhor. Você consegue pegar um táxi ali em cima para chegar no ponto específico que você quer chegar na órbita. É esse outro serviço? Esse que seria uma empresa de transporte. E hoje já existe ou hoje em dia cada um tem que cuidar do seu, né? Já existe. Ou seja, eu não preciso me preocupar em ter um propulsor ou alguma coisa que vai mover minha carga para um ponto X, porque já tem uma empresa que pega daqui e joga ali. Exato. Você vai ter que se preocupar em ter seu próprio propulsão ali dentro, mas muito para corrigir a órbita, para
E menos para levar longas distâncias, né? Exatamente. Mais com a curta distância de coisa. Cara, é muito engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas, né? É muito interessante. É. Muito interessante. Eu nunca tinha parado. O mundo de oportunidade que tem, o quanto a robótica ela é importante para isso tudo, né? Caramba, muito louco, muito louco. E, além disso, existem... Se você citar tudo que você consegue fazer em órbita, em baixa gravidade, tem inúmeras coisas, mas eu diria que uma das partes que eu acho bem interessante seria a fabricação de materiais em microgravidade. Então, a cristalização de materiais em baixa gravidade é diferente, ela é mais devagar, não tem a gravidade, né, para puxar as coisas. Então você consegue ter vários benefícios. Então, eu acho que tem bastante coisa interessante acontecendo. E no portfólio de vocês, cara, o que é que você tem de mais disruptivo aí? Do setor ou... Não, de qualquer uma coisa que vocês estão fazendo. Você investiu? Então, eu estou focando bastante no setor aeroespacial por conta de ser a área que eu faço, mas o nosso portfólio é bem vasto, a gente é bem agnóstico em relação ao setor. Eu não sei se eu cheguei a falar de números, mas a gente investe em 25 fundos no Brasil, 25 fundos fora. Uau, então são 50 fundos. São 50 fundos, considerando... Sempre... E quantos são investimentos diretos que vocês fizeram? A gente fez 45 investimentos diretos. Ou seja, tem 50 fundos com seus portfólios, mais os 50 investimentos diretos. Então tem startup pra caramba, né? Investimento direto e indireto dá mais de 1.000. Caramba! Ainda bem que está delegando o acompanhamento das startups dos portfólios dos fundos para eles, senão acompanhar 1.000 tem que ter uma equipe muito grande, né? E aproveitando essa questão do acompanhamento, o que é interessante, às vezes a gente quer se aprofundar mais num tema, por exemplo, biotech. A gente não tem nenhum especialista dentro, mas a gente gostaria de ter mais investimentos no setor. Vamos investir em alguns fundos, que isso vai fazer com que esses fundos tragam esses co-investimentos para a gente também, então a gente consegue ampliar a curadoria deles. Exatamente. E você Chega delega... de flow e com uma curadoria já pré-feita. Entendi. Então... E aí tem que acreditar que esse fundo é bom e que ele vai ter uns bons especialistas e você vai estar apostando junto com ele. A gente não costuma passar direto assim, sem fazer uma curadoria própria. A gente faz uma curadoria própria, mas já facilita quando já vem feita uma pré-diligência. Com certeza. E desses 1.000 startups que você tem, você lembra de algum caso que seja muito disruptivo, alguma coisa muito fora da caixinha que esteja nesse portfólio? Eu vou ter que puxar para o meu lado, que é uma empresa que a gente investiu só com dinheiro proprietário, por ser um investimento que a gente considerou muito um risco binário para trazer para o nosso investidor, que é a empresa de estação espacial que eu comentei com você agora há pouco. Por que a gente considerou ser uma empresa binária em sucesso ou fracasso? Por ela ser muito dependente de dinheiro, eu esqueci a palavra em português, mas seriam os grants americanos. Então a gente investiu ela no meio do ano passado e no meio desse ano, agora 2026, eles vão receber ou sim ou não para um programa da NASA para estações espaciais, porque eu não sei se os telespectadores vêm acompanhando o que tem acontecido nos programas espaciais, o que tem acontecido com a NASA, mas assim como a NASA tem terceirizado os serviços de lançamentos com a SpaceX, ela tem terceirizado os serviços e utilizado modelos de financiamento para empresas privadas para atingir o que eles desejam fazer, para então utilizar esses serviços. Então, por que uma estação espacial comercial? Não sei se vocês sabem, mas a ISS, que é a Estação Espacial Comercial, ela tem prazo de validade. 2030 ela vai queimar em órbita e vai deixar de existir. Então, os Estados Unidos não vai ter, não teria, né, uma estação espacial, não teria presença de pesquisadores americanos em órbita. Então, eles têm um projeto de financiar empresas privadas para montar uma estação espacial privada. E aí a gente investiu ano passado na VAIS Space Station,
E, na nossa opinião, qual é o grande diferencial dela para ganhar esse financiamento? Não é financiamento o nome certo, mas ganhar esse grant funding, né, do americano, esse funding, é porque ela é a única que projetou uma estação espacial piloto para caber dentro do Falcon 9. Então eles já vão conseguir lançar a Heaven One agora no primeiro semestre desse ano, se tudo der certo assim no cronograma. Então eles estão... porque escutando você falar, eu estava pensando que tem o tudo ou nada, porque assim, projetamos tudo, vamos apresentar o projeto, concorrer nesse edital da NASA, se a gente ganhar, a gente tem funding para lançar, se a gente não ganhar, cara, fecha a empresa porque não vai ter como lançar. Mas pelo que eu estou entendendo, não. Eles já vão fazer um MVP com esses recursos próprios captados, já vão lançar uma mini estação lá, uma kitnet. Exatamente. Botar a kitnet no ar, ainda não é o apartamento, a casa inteira, só um cômodo, e já vão testar isso. Exatamente. E já vai ter astronauta lá também? Já vai ter astronauta. Vai ser a estação da VAST que vai entrar dentro da Falcon 9, ela vai para a órbita e depois vai ser lançado os astronautas numa cúpulazinha da Dragon, em cima do foguete da SpaceX, e ela vai ficar acoplada na Heaven One, e enquanto os astronautas estão ali na missão. Cara, que legal. Então, e o modelo de negócio tem que ser via NASA. Pegar pesquisadores de fora, outras corporações, outros países. Na verdade, eles têm conversa e parceria já com outros países, outras agências, né? Outras agências de outros países, exatamente. E também com empresas privadas, porque muitas empresas da área de cosméticos, fármacos, querem fazer pesquisa e desenvolvimento em microgravidade. Então, quando eles estiverem na estação espacial, eles não vão ser exclusivos dos Estados Unidos, vai ser uma estação espacial que você vai alugar um espaço lá durante um período de tempo para fazer suas pesquisas, fazer análise, o que você quiser. Só que eles... O governo, a NASA seria o maior cliente deles no longo prazo. Eu acho talvez um dos maiores do mundo, né? Exatamente. Por isso que virou todo mundo, né? Não só para o Elon Musk, mas para o Jeff Bezos também. Tá todo mundo dividindo a grana ali da NASA, acredito eu. A própria, você falou do Bezos, a própria Blue Origin estava com um projeto aí além de tudo que eles fazem, né, a New Glenn, que é o foguete que eles estão projetando para competir com a Starship, além do programa de turismo espacial, eles também estavam com um programa de estação espacial, mas tem um mês mais ou menos que o Bezos já falou que ele está querendo agora botar a Blue Origin para focar na economia lunar. Isso também é uma economia que eu diria que vai ser, como eu falei, inventei aqui com a gente o espaço 2.0, isso daí seria um espaço 3.0. A NASA, os Estados Unidos... Aí o Richard Branson, né? Lá com a Virgin e tudo. Então, na verdade, o governo americano já estava querendo voltar para a Lua há um tempo. Eles têm o programa Artemis, que, inclusive, eu não sei se tem acompanhado, que tá para sair a missão Artemis 2, que está sendo adiada por conta de problemas no abastecimento de hélio ali no sistema deles. Era para ser lançado, já perderam a janela de fevereiro, março, agora vai ser abril. Esse programa Artemis 2 vai levar o homem para dar uma volta na Lua e voltar. O Artemis 3 já é pousar o módulo na Lua. Enfim, tem o programa Artemis, que é não só levar o homem de volta à Lua, o homem sim foi à Lua, não vou mas ficar lá, montar de fato uma base espacial lá. E não é só os Estados Unidos que quer fazer isso, a China está bem avançada nessa corrida, não diria espacial, mas nessa corrida lunar. E muitas empresas privadas também estão querendo montar a infraestrutura para a Lua, então você vê carros especializados, máquinas para mineração, porque a Lua ela é rica não só em metais, mas materiais que a gente não tem na Terra por conta da proteção que a gente tem do nosso campo magnético.
Então, existe ventos solares, esse vento é carregado em hélio 3, e então a superfície da Lua ela é riquíssima em hélio 3, que é um isótopo do hélio, que ele é muito importante aqui para a Terra para resfriamento de supercondutores e também para um tipo de combustível para reatores de fusão nuclear. Fusão nuclear é uma outra tese que eu tenho olhado bem de perto. Inclusive, a gente está investindo num fundo lá de Londres, que eles são focados em tecnologia para viabilizar que ocorra a fusão nuclear em algum momento. Então, para quem não está familiarizado, é diferente da fissão nuclear, onde você pega um átomo muito grande e vai quebrando ele e gerando energia. Com essa fissão, na fusão, você está replicando o que está acontecendo no núcleo do Sol. Você vai pegar dois átomos muito pequenos e fundir eles e gerar energia. E é muito mais energia, né? Muito mais energia. Muito mais energia quando isso acontece. Muito mais energia. A gente consegue fazer a fusão nuclear hoje em dia. O problema é que a gente não consegue fazer isso de uma forma energeticamente positiva. Gasta mais energia para poder fazer do que é gerado. Você precisa gerar um campo magnético. Tem várias técnicas. A técnica mais fácil de explicar são os reatores de tokamak. Então você gera campos magnéticos fortíssimos, você confina o plasma dentro dele, esse plasma fica girando ali em temperaturas altíssimas, se chocando, e assim gera fusão nuclear. E você, como você falou, você também está nessa corrida aí. Então, e voltando aqui para o nosso assunto, que foi muito rico, e eu aprendi muito aí com você sobre a parte aeroespacial, entre outros assuntos que a gente falou. Mas, voltando para o nosso assunto de Venture Capital, cara, são investimentos de médio a longo prazo, né? Você está esperando, porque geralmente quando você investe numa startup normal, não numa deep tech, você tem uma média de retorno de 7 a 10 anos, antes disso é um early, né? Para vocês têm uma expectativa de mais de 10 anos? Ou não? Eu acho que a expectativa não muda. De 7 a 10 anos continua sendo assim. Exatamente. E algo early também está no planejamento de alguma coisa acontecer. Exatamente. Então você acha que nos próximos 10 anos, parte desse portfólio, dessas tecnologias super disruptivas que você falou, elas já vão estar se tornando realidade? Sim, acho que sim. Já estão acontecendo. A gente vê a própria SpaceX. Esse ano já anunciou que quer fazer o IPO dela um valuation de 1,5 trilhões. Nossa. Deve ser o primeiro IPO de trilhão, né? Não? Ou já teve algum IPO de trilhão? Se não é o primeiro, é um deles. Mas eu acho que assim, tem 2 ou 3 empresas, a Apple, que valem 1 trilhão, mas elas fizeram IPO há muito tempo atrás. IPO de 1 trilhão, acho para que vai você ser ver novidade. O tamanho da oportunidade. O maior IPO da história sendo do setor aeroespacial. Então, verdade. A gente está bem animado. E vocês têm cotas lá da SpaceX? Não temos. O deal chegou pra gente, chegou num valuation muito grande, e a gente foi no momento que a gente estava começando a estudar o setor, e a gente tomou um susto com o valuation e... Isso faz quanto tempo? Isso tem uns 1 ano e meio, 2 anos. E de 2 anos pra cá, valorizou? Bastante. Então, cara, é sempre assim, né? É muito... E isso é uma lição aprendida, pelo menos do meu lado, assim, quando comecei, claro, guardar as devidas proporções em valuations muito menores, mas chegar uma startup mais madura para mim e falar, cara, é impossível, esse valuation é tudo grande, não tem condição de investir no valuation dele. E no final das contas, hoje eu vejo assim, é muito menos sobre valuation e mais sobre a saída, né? Cara, quanto tá valendo? Não importa, tá valendo 1 trilhão, mas alguém vai pagar 10 trilhões nisso aqui? Pô, então, se eu acredito, eu vou botar 100 trilhões nisso aqui, então eu vou botar. Não, ninguém vai pagar nem mais de 1 trilhão. Então, por que eu vou botar um negócio que não é? É mais sobre a valorização do que sobre o meu percentual ou sobre o quanto vale, né? Perfeito. Atualmente, né? Caramba, então... E eu diria vale quantas vezes mais? Só de curiosidade, tem noção? Se não me engano, chegou pra gente no valuation de 300. E hoje vale quanto? O IPO, a última rodada foi 800. Então já mais que dobrou, né? Quase triplicou. E a previsão é para porrada, né? Exato.
Que legal, cara, que legal. Mesmo uma empresa muito madura ainda consegue em 2 anos mais que dobrar o valuation dela, né? Muito legal. Cara, então, encaminhando aqui para o nosso final, claro que tem que ser um empreendedor muito específico. Eu acredito que vocês não devam investir numa startup ou numa pesquisa muito inicial, ou sim. Qual é o perfil dessas startups que vocês investiram diretamente, além de serem muito disruptivas e grande parte dessa ser do setor da aeroespacial? O que vocês estão buscando? Tem um setor específico além desse? Qual o grau de maturidade? Né? Então, como eu falei, o meu foco que é a setor aeroespacial, a gente é bem agnóstico em relação a tudo. Não é o foco da empresa. Da empresa inteira. A gente gosta de investir em boas oportunidades, até porque tudo que a gente investe, a gente não distribuiu nada. Então a gente vê um investimento, a gente quer investir, qual o tamanho que dá para colocar, vamos fazer aqui uma estrutura e botar mais gente para dentro, mas tudo assim, portfólio próprio, a gente bate no peito e fala, eu quero investir nisso e vamos trazer as pessoas para investirem com a gente, porque desde que eu acho que eu não cheguei a falar do spin-off, né, que desde que a gente fez o spin-off da 888 Hertz, da Carpa, do Multifamily Office, a gente ampliou nosso grupo de investidores. Para focar especificamente, deixar de ser um Multifamily Office para ser um Venture Capital. Eu gosto de dizer que a gente é uma empresa de ventures que tem um grupo de pessoas bacanas que gostam de investir em coisas bacanas. Então, qual o tamanho da equipe hoje, cara? Nós somos 8. Então é uma equipe bem enxuta, né, cara? Uma equipe enxuta. Mas eu diria que a gente tem um braço aí de 30 fundos aí. Não, com certeza, né? Com 50 fundos próximo a gente, trocando deals, trocando conhecimento. E os outros são outros especialistas em outras áreas? São. A gente tem uma pessoa focada em ajudar as empresas do portfólio, mais adentro. A parte de gestão maior, né? A gente tem uma pessoa 100% focada ao back-office. A gente tem um analista mais generalista. Mas alguma outra pessoa igual vocês, especialista em algum setor, que vocês estão buscando? Eu diria que o único especialista direto em algum setor é a Elisaveta, que ela tem todo o background de cripto e tecnologia, então ela tem investe muito em empresa de cripto. E eu diria que o Celso, ele tem um feeling muito bom, assim, eu brinco com ele que eu falo que ele é o rei Midas do investimento, porque tudo que ele toca vira ouro, é impressionante. Caramba, cara. E pode dar tudo errado na empresa que no final dá certo. Dá certo, que delícia, né, cara? Nascer com esse dom é bom, né? Esse é um bom dom. Sim. Eu acho que... Sobrar alguma cota para fazer um co-investimento, me avisa, cara. Claro. Dele. Tudo que a gente investe todo mundo junto, não tem nada que a gente só distribua, a gente está em tudo. Não, muito legal, cara. Mas, para fechar, empresa de qualquer tamanho, de qualquer setor, conecta vocês, conecta pela página, pela rede social? Eu diria que qualquer tamanho, qualquer setor, porque a gente gosta de oportunidade. Dependendo do tamanho, se for muito pequeno, a gente consegue entrar assim, um cheque rápido, assim, com dinheiro proprietário mesmo para estar dentro do negócio. Acompanhar mais de perto. Um tamanho maior, a gente tende a montar uma estrutura para trazer investidores, sempre focando em trazer investidores que podem ajudar no negócio. Então, a gente acabou de levantar um dinheiro para uma fazenda vertical aqui no Brasil. Então, a gente trouxe investidores, né, no mundo agro, do alimentício, né? Do mundo de varejo e tal. Mas, na verdade, de supermercados e tal. Ok. Então, pessoas que podem, de fato, agregar o negócio. Para poder serem os clientes. O Smart Money, exatamente. O Smart Money. Muito legal, cara. Eduardo, obrigado. Acho que, além do Venture Capital, foi assim, um papo muito bom sobre essas novas tecnologias e novas tendências. Obrigado demais. Eu te agradeço, Carlos.